Sabe, existem algumas datas na história que são muito mais do que simples pontos no tempo. Elas são, na verdade, janelas. Janelas para a própria memória. E por mais de 2.500 anos, uma data específica continua ecoando, sabe? Carregando o peso de impérios que caíram, de traduções que mudaram o mundo e até de uma tragédia bem moderna. E aí fica a pergunta, né? Como é que um único dia pode ecoar por tanto tempo assim? Essa é a questão que nos joga numa verdadeira investigação histórica. Como é que um único dia no calendário pode acumular tantos significados e se transformar de uma memória antiga num memorial super contemporâneo? É o que a gente vai descobrir. Ok, então vamos mergulhar nisso. Na sua essência, o 10 de Tevet é um dia de jejum. Mas, olha, não se trata só de não comer ou beber. É melhor pensar nele como uma espécie de portal. Um portal para um evento que desencadeou uma série de catástrofes. O começo do cerco babilônico a Jerusalém. Para a gente entender todas as camadas, a gente precisa começar pelo núcleo, sabe? Pelo evento histórico que deu origem a tudo isso. O dia em que os muros começaram a se fechar. Tenta imaginar a cena. Estamos em 588 antes da Era Comum. No 10º mês, no 10º dia, o poderoso Império Babilônico chega. E eles não atacam de uma vez. Primeiro, eles cercam. É um estrangulamento lento, deliberado, que ia durar 30 meses. Isso levou a cidade à fome, ao desespero e, no fim, à sua queda e à destruição do templo, que era o centro da vida espiritual e nacional. Mas aqui vem uma ideia poderosa dos profetas da época, como Jeremias e Ezequiel. O cerco físico era só um sintoma. Eles diziam que a cidade, na verdade, já estava sitiada por dentro, com muros espirituais de idolatria, de injustiça social, de corrupção. O inimigo do lado de fora só tornou visível a decadência que já existia por dentro. A urgência desse dia é tão, mas tão grande que ele tem uma regra única na tradição judaica. Se ele cai numa sexta-feira, que é a véspera do dia de descanso, o jejum é mantido mesmo assim. É um sinal de que a memória do início da queda é algo que simplesmente não pode esperar. E a história vai ficando mais profunda. Sábios mais tarde olharam para os dias ao redor do 10 de Tevet e perceberam um padrão. Uma espécie de tragédia em 3 partes que se desenrolava ali. Os rabinos conectaram 3 eventos bem calamitosos em 3 dias seguidos. Cada um deles representa um tipo diferente de perda, que vai culminando no desastre físico do dia 10. É quase como uma contagem regressiva para a catástrofe. No dia 8 de Tevet, a Torá foi traduzida para o grego, criando a famosa Septuaginta. Agora, para os sábios, isso não foi motivo de celebração, foi um luto. Eles viam isso como colocar um leão poderoso dentro de uma jaula. A forma estava lá, mas algo da sua essência selvagem original tinha se perdido no processo. Aí, no dia seguinte, 9 de Tevet, a tradição marca a morte de Esdras e Neemias. Pensa neles como os gigantes que, séculos antes, lideraram o povo de volta do primeiro exílio na Babilônia e literalmente reconstruíram a nação. A morte deles simbolizou o fim da era da liderança profética, uma perda de direção espiritual para o povo. Então, os sábios fizeram o que a gente poderia chamar de matemática espiritual. Eles somaram a perda da profundidade original, mais o fim de uma liderança visionária e a consequência física do cerco. O resultado? Uma grande lição sobre o perigo de esquecer a própria identidade. Mas a história dessa data não para no mundo antigo, não. Ela dá um salto de quase 2 milênios e ganha uma nova e comovente camada de significado já no século XX. O ano é 1949. O Estado de Israel é recém-nascido e as cinzas do Holocausto ainda estão, quentes. E uma pergunta muito dolorosa pairava no ar. Como lembrar das milhões de vítimas cuja data de morte a gente simplesmente não conhece? A solução encontrada foi designar o 10 de Tevet como o Yom HaKadosh HaKlali, ou o Dia do Kadesh Geral. Esse dia antigo, de cerco e de perda, se tornou também o dia de luto coletivo por todos aqueles que não têm um túmulo ou uma data para serem lembrados. Nesse dia, uma oração muito antiga ecoa, o Kadesh. E o mais impressionante é que o Kadesh não é uma oração sobre a morte, é uma afirmação desafiadora de fé na grandeza de Deus, mesmo diante da perda mais inexplicável. É um ato de pura resiliência espiritual. Então, o ponto crucial é o que tudo isso significa hoje em dia. Como é que essas camadas todas de história se conectam com o nosso presente? Bem, a resposta está na ideia de um cerco contínuo.
A gente pode visualizar o 10 de Tevet como círculos de memória. Começa com o cerco físico, aí se expande para a luta pela identidade espiritual, depois abrange a memória do Holocausto e finalmente chega até nós, convidando a uma reflexão sobre as nossas próprias memórias e identidades. Então, se a gente pudesse destilar 2.500 anos de história nessa única data, a gente chegaria a 3 verdades eternas. A necessidade de vigilância contra a decadência interna, a importância de manter a própria identidade e, claro, o poder da memória como uma ferramenta de sobrevivência. O cerco de Jerusalém acabou, o Holocausto terminou, mas aquele cerco, o mais sutil, o cerco do esquecimento, esse continua, todos os dias. A luta para lembrar quem somos, de onde viemos e o que a gente defende, essa é constante. E isso nos deixa com uma pergunta final. Se lembrar é um ato de resistência, um jeito de quebrar cercos. Então a questão não é só histórica, ela é pessoal. Todos nós enfrentamos cercos de esquecimento nas nossas vidas, né? O esquecimento de um sonho, de um valor, de uma promessa. Então a pergunta que ecoa desde Jerusalém até hoje é essa: qual cerco cada um de nós vai escolher quebrar?